XPCA11, um fundo imobiliário do segmento agro que vocês me pediram para falar sobre ele. Pessoal, antes de começar, eu quero pedir o seu apoio para você curtir, se inscrever, ativar as notificações, comentar, deixa um comentário aqui para mim, para a gente poder interagir. Se você também puder compartilhar esse vídeo com pessoas que se interessem pelo assunto, vai ajudar demais o nosso trabalho. Vem comigo aqui então para a tela do computador. Pessoal, olha só, estou aqui no site Funds Explorer. Nós vamos ver algumas informações sobre o fundo imobiliário e depois a gente vai para o relatório gerencial, beleza? Primeiramente, eu quero dizer que o XPCA, ó, eu já ordenei aqui por ordem de liquidez, tá? Liquidez diária. E o XPCA, ele se encontra aqui no top 5 dos fundos imobiliários com maior liquidez. Então, isso é um ponto interessante para a gente poder analisar, né? Um fundo que indica que as pessoas estão, que está chamando a atenção das pessoas, né? Que está chamando a atenção dos investidores. E outra coisa interessante, antes da gente falar dos números do XPCA, é que ele fez o seu IPO recentemente, pessoal, tem menos de um ano aí de IPO. E uma coisa que eu quero chamar a atenção também é que no IPO ele caiu um pouco, né, de R$ 10 para R$ 9, só que depois foi só alegria, né? Ele subiu aí mais de 22%. Então isso mostra que o fundo imobiliário ele está chamando a atenção dos investidores. Inclusive a gente fez um vídeo sobre ele, né, falando aí do relatório gerencial. Foi em junho ou julho, se eu não me engano, e desde lá para cá ele subiu aí mais de 10%. Então, quem estava acompanhando nosso vídeo, quem estava acompanhando nosso canal, talvez tenha se beneficiado com isso. Por isso que é importante você se inscrever e ativar as notificações. Pessoal, no Funds Explorer nós podemos ver algumas informações. Primeiramente, em relação ao rendimento e o dividend yield do fundo imobiliário, ele tem um rendimento interessante aí de 14 centavos por cota e um yield aí de quase 1,3 centavos, quase 1,3%, melhor dizendo, né? Patrimônio do fundo, 168 milhões. Como eu disse, ele é um fundo imobiliário novo, né, que está começando aí recentemente, então o patrimônio dele vai crescendo com o passar do tempo, beleza? Isso é normal. Claro, né, que é um patrimônio pequeno e isso apresenta um risco maior. Preço sobre valor patrimonial. Isso aqui está chamando a atenção dos investidores. Muita gente vem me perguntar se ainda vale a pena, porque tá caro, né? Se você olhar o preço sobre valor patrimonial, o valor patrimonial dele está em 9,50, só que o preço no mercado está em mais de R$ 11, né? Como a gente pode ver aqui, e continua subindo. Então, isso indica que o fundo está caro. Só que tá chamando a atenção dos investidores, pessoal, porque olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês a parte dos dividendos, né? O fundo ele começou pagando 5 centavos, depois foi para 8 centavos, depois foi para 10 centavos, 11 e agora se mantém aí nessa média dos 14 centavos. Estatisticamente falando, o fundo vai continuar pagando 14 centavos por cota. Mas, olha só, como o fundo está cotado na faixa de R$ 11, se ele pagar mais que 11 centavos por cota e ele se mantém nos R$ 11 no valor de mercado, ele vai pagar mais de 1% ao mês. E isso, né, justifica o risco do fundo imobiliário, na minha opinião, é claro. Lembrando sempre que não é uma recomendação. Pessoal, deixa eu só chamar uma coisa de atenção, uma atenção de vocês aqui para algumas coisas. O fundo ele tem um risco maior porque ele cobra taxas um pouco mais altas. Ele é de um segmento que tem um certo risco, eu vou explicar para vocês por quê. E também o fundo imobiliário, ele é novo, né? Quando ele é novo, ele tem poucos ativos, tem um patrimônio não tão grande, né? No caso aqui, um patrimônio pequeno, se a gente comparar com outros fundos imobiliários, e isso aumenta o risco do fundo. Então, toma cuidado na hora de investir, estude bastante para você poder entender. E agora, finalmente, relatório gerencial de julho de 2022. O XPCA tem como objetivo auferir ganhos pela aplicação de seus recursos em ativos financeiros com lastros do agronegócio, tais como CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, LCA, letra de crédito do agronegócio, cotas de fundos imobiliários agros, né, os FIAGROS, que a gente chama os FDICs do agronegócio também. Então, é um fundo imobiliário voltado para esse segmento. Pessoal, e uma coisa que chama atenção também, olha só, ele é gerido aí e administrado pela XP, taxa de administração 1% ao ano, mínima de R$ 25.000 mensais, e a taxa de performance 10% sobre o que exceder 100% do CDI no período. Já falei aqui, eu não gosto muito quando os fundos imobiliários cobram taxa de performance com o benchmark sendo o CDI.
Eu acho uma métrica rasa, né, para poder cobrar, mas tudo bem, não tem problema nenhum, tá? É uma coisa que quando eu vejo assim, eu entendo que eu sempre vou estar pagando taxa de performance, porque normalmente o fundo vai estar sempre batendo o CDI. Então é uma coisa que eu acho que, né, deveria ser revista aí pelos fundos imobiliários. Opinião minha, tá, pessoal? Isso não desmerece fundo nem nada do tipo. Comentário do gestor. É rapidinho, a gente vai ler aqui algumas informações principais. No mês de julho, a equipe de gestão continuou seu esforço em busca de novas operações a fim de alocar o caixa oriundo da segunda emissão de cotas do fundo e continuar sua busca constante por maior diversificação do patrimônio e o foco em ativos de excelente relação risco-retorno para o fundo. Pessoal, o XPCA11 ele estava aí com um caixa relativamente alto, né? Então, no vídeo que a gente gravou, acho que no mês de junho, ele estava com um caixa de quase 10%. E, claro, né, o fundo é novo, o fundo fez aí algumas emissões de cotas, então ele tem que ter um certo tempo, tem que ter um certo desconto por parte de nós cotistas, por parte de nós investidores, para ele poder alocar esse caixa. E é aqui que está falando para a gente, né? O fundo fez essa segunda emissão e ele está buscando alocar esse caixa, mas isso leva um tempo, tá? O destaque fica para duas operações originadas e estruturadas pela gestora: a usina Ester, ou Ester, não sei qual que é a pronúncia correta, tradicional grupo sucroalcooleiro do interior de São Paulo, controlado pela família Coutinho Nogueira, e como fato subsequente, esse investimento aqui, que eu não vou saber ler para vocês, importante produtor de grãos com mais de 90 mil hectares de produção no Maranhão, Piauí e Pará. 90 mil hectares é bastante coisa. Tais operações vão de encontro com a estratégia de contínua diversificação como forma de mitigação de risco, além do que a originação própria possibilita a maximização de retornos para o cotista. Ou seja, pessoal, o fundo, né, ele está buscando aí a diversificação, porque o fundo ele está bastante concentrado em alguns ativos, né? Isso aumenta o risco, né? Isso não mitiga o risco. Ele tem que aumentar a quantidade de ativos e tem que diminuir o percentual de cada ativo em relação ao patrimônio líquido. Então, para poder reduzir esse risco. Na fase atual do ano, na atual fase do ano, em que a safrinha e a safra de cana ganham tração no campo brasileiro e o planejamento operacional e financeiro para o próximo ciclo está em fase final. A equipe também se manteve próxima aos devedores do fundo, isso é importante, visando os in loco e mantendo assim um monitoramento constante de crédito sobre o portfólio enquanto procura novas oportunidades de negócio. Então, assim, a gestão ela tem que ficar de olho, né? A administração tem que ficar de olho, porque o fundo ele não pode abandonar quem está devendo e só sair buscando novos negócios, ele tem que ficar de olho nos dois. E é isso que o fundo está dizendo que está fazendo. No book de crédito, o fundo apresenta atualmente apenas ativos indexados ao CDI. Então, olha só. Geralmente, né, vários fundos imobiliários estão optando aí pelo IPCA. No caso aqui, o XPCA está optando pelo CDI. A gente vai entender por que daqui a pouco, cujos spreads de crédito estavam mais ajustados na visão da equipe de gestão. Então eles acharam melhor aí a questão do CDI em relação ao IPCA. Sobre novos ativos, o fundo investiu 5 milhões no mês de julho, além de concretizar outras operações descritas em maiores detalhes dentro da seção de fato subsequente, na página 8. No que concerne a estratégia de geração de ganho de capital, a gestão vendeu, a Linua vendeu 1,46 milhão em ativos que geraram um ganho de capital de 41,77 mil no mês. Desta forma, o resultado de caixa do fundo foi aproximadamente um pouquinho mais de 9 centavos por cota. Já o resultado contábil foi de aproximadamente quase 15 centavos por cota. Em relação à distribuição, o fundo aí pagou 14 centavos, né, como a gente já viu aqui, ó, 14 centavos. E provavelmente, né, estatisticamente falando, ele vai continuar pagando esses 14, mas como eu disse, ele paga mais que 11, ao meu ver, está ok. Claro que o preço deve cair, né, se ele começar a diminuir a distribuição dos rendimentos. E o pagamento foi realizado no dia 12 de agosto, então ele paga aí praticamente junto com a maioria dos fundos imobiliários que também pagam nesses dias, aí 12 até 15 de agosto. Pessoal, quem fez a subscrição, né, o direito de preferência, recebeu aí 12 centavos por cota, tá? Só para poder complementar.
Fluxo financeiro, né, DRE do fundo. Pessoal, uma coisa que eu chamo a atenção, né, a XP ela apresenta a DRE, o fluxo financeiro dos fundos imobiliários dessa forma. Eu gostaria, né, que as gestoras, as administradoras aí pudessem rever isso, porque aqui a gente não consegue ver, por exemplo, em comparação com os meses anteriores. Eu acho que isso é uma coisa que faz diferença, né, você poder comparar com meses anteriores. Então, isso é uma coisa que eu chamo a atenção, eu gosto quando eu vejo um relatório inicial que você pode ver ali a comparação com vários meses anteriores para você poder saber se o fundo está performando melhor ou performando pior. Mas, de modo geral, aqui também a gente consegue ver de uma forma resumida, né? Então, tem gente que gosta assim, tem gente que gosta, como eu, gosto mais detalhado. Mas só um ponto de atenção também. Receita de CRAs, regime de caixa, 1,5 milhão. Receita de CRAs, regime de competência, 2,5 milhões. Receita de LCA e renda fixa, 350 mil. Despesas operacionais, 202 mil. Não é tão alta a despesa operacional em relação aí às receitas. Isso é interessante. Bom, então tem o resultado líquido pelo regime de caixa, pelo regime de competência e o rendimento distribuído aí quase 2,5 milhões, que resultou em 14 centavos por cota. Beleza, nós já vimos essa parte. Agora vamos para essa outra parte aqui da evolução da rentabilidade mensal e distribuição por cota. Uma coisa que chama atenção, pessoal, a gente já viu, né, que ele está se mantendo aí nos 14 centavos por cota, mas uma coisa que chama atenção é aqui, ó, o percentual do CDI em relação à cota no mercado, né? Ele sempre vem pagando mais que o CDI. Isso é muito interessante, muito bom. Mostra que o risco do fundo acaba que é justificado muitas vezes pela distribuição, né? Pela boa distribuição que o fundo vem fazendo. Evolução do valor da cota e volume médio diário de negociação. Então, assim, preço, aí o fundo vem aumentando o preço, né? Vem se valorizando, e o volume de negociação e volume médio diário de negociação vem apresentando bom resultado, tá? Então, assim, problema de negociação, problema de liquidez. Acredito que se continuar dessa forma, nós não teremos com o XPCA 11. Bom, perspectivas da gestão para o agro, pessoal, aqui a gente vai passar um pouco mais rápido, tá? Tem várias informações. Caso você tenha interesse, baixe o relatório gerencial e dá uma lida completa. Mas a sojicultura, né, a cultura de soja brasileira, fechou seu ciclo 21-22 no mês de junho com o encerramento da colheita, alcançando a produção de 124 milhões de toneladas, volume muito abaixo da primeira expectativa da Conab, né, para a safra de 140 milhões. A baixa produção da América do Sul, aliada a um balanço de oferta e demanda da oleaginosa no cenário global, elevou as cotações internacionais do produto e seus derivados. Ou seja, né, pessoal, tinha muita demanda, faltou oferta, o preço das coisas sobe. Então, é interessante, né? A gente pode ver aqui, olha só, no indicador, nesses indicadores aqui que mostra o preço do saco de soja aí, ele subiu, né? Desde janeiro de 2020 até hoje ele vem com uma tendência de alta. E isso, pessoal, possibilita, né? Não só a soja, tá? O milho também a gente pode ver que subiu. Vamos ver outros fatores aqui também. Indicadores do boi gordo, né? O arroba do boi gordo também subiu, olha só, tá com uma tendência de alta aí. Então, o que que acontece, né? Aqui açúcar e etanol também subiu. Então, assim, vamos passar de uma forma mais rápida só para que vocês entendam, pessoal. Uma coisa que eu quero chamar a atenção desses fundos imobiliários, em específico também do segmento agro, né? Todo o segmento agro, pessoal, ele muitas vezes existe algumas complicações para o segmento agro, né? Existem vários fatores, várias questões que afetam o segmento agro e afetam direta ou indiretamente fundos imobiliários desse segmento, como o XPCA 11, né? Vários outros fundos imobiliários que são desse segmento. Fatores externos, né? Então, preço aí da soja, do milho, do boi gordo, de várias outras coisas, né, que são do segmento agro, são afetadas por fatores externos, por fatores internos, né, por complicações, muitas vezes por política. Então, isso depende muito, né? Vai depender de quem ganhar as eleições, vai depender das decisões aí dos nossos governantes. Então, tudo isso impacta diretamente o preço dessas coisas, impacta direta e indiretamente no desempenho dos fundos imobiliários, já que eles são atrelados a esse segmento. E outra coisa também que afeta bastante o segmento agro, né? E isso é uma coisa que ninguém pode controlar, que é o clima, né? Fatores climáticos. Então, muitas vezes, em determinadas regiões aí do nosso país, tem seca, tem geada, tem vários problemas aí de praga, tem vários problemas do segmento agro que
vocês conhecem muito bem. Então, isso dificulta o trabalho do produtor rural, dificulta o trabalho do agro de modo geral e impacta mais uma vez os fundos imobiliários. Agora vamos voltar aqui então para o portfólio do fundo, pessoal. Olha só, o fundo, né, ele tem aí boa parte, obviamente, atrelado aí ao CRA, né, 72,5% de CRA e 17,5% de CRA fatos subsequentes. Ele tem 1,2% em FDICs aí, Fiagro, que é uma parcela aí bem baixa, e um percentual de caixa de 8,8%. Esse percentual de caixa, pessoal, é normal você ver em fundos imobiliários aí que estão evoluindo o seu patrimônio, porque vira e mexe eles têm novas emissões de cotas, o que aumenta o caixa do fundo, e ele leva um certo tempo para poder fazer a alocação desse caixa. Então, muitas vezes você vai acabar vendo esse caixa que ele nunca baixa, mas é normal muitas vezes aí para fundos imobiliários menores. Bom, investimentos ativo objeto, né? A gente pode ver aí que 32,1% é com o produtor rural, usinas 28,2%, cooperativas 16,9%, indústria de varejo 11,8%, indústria de insumos agrícolas 10,9%, indústria siderúrgica 6,7%. Aqui está o gráfico dessa distribuição. Beleza. Agora, em relação aí às regiões, né? Olha só, o fundo ele tem uma diversificação interessante, sim. Claro, né, que a maioria, né, a maior parte aí está no Mato Grosso, né, 31,8%. Eu acredito que dentre as regiões do país é a melhor ou está entre as melhores aí para as produções do segmento agro. É por isso que o fundo tem uma boa parte lá. Mas de modo geral, pessoal, o fundo ele tem uma certa diversificação em outras regiões e em outros estados do país, né? Como a gente pode ver aqui o Paraná, no sul, 16,9, São Paulo 11,7, Bahia 9,5, Goiás 8,4 e por aí vai. Isso é bom, tá? Isso de certa forma diminui o risco, porque como eu disse para vocês, o segmento agro ele é impactado por fatores climáticos. Então, no Brasil, né, um país continental, que a gente pode chamar assim, nós temos vários climas e em várias, às vezes, regiões. Então, às vezes, num lugar está quente, no outro está mais frio. Então, isso acaba que impacta aí no segmento agro. E isso mostra que o fundo está diversificado, né? Mostra que o fundo tem uma certa diversificação. E isso melhora aí a questão da proteção para o segmento, visto que nós temos aí um clima muito dinâmico no nosso país. Beleza? Indexadores, né? 100% indexado ao CDI. E aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês por que eu acho que o fundo está indexado ao CDI, né? Eu entendo que nós estamos passando aí por um período em que o IPCA está com uma tendência de queda, nós já estamos vendo aí deflação e o CDI, pessoal, a Selic de modo geral, ela leva um certo tempo para poder cair, né? Para poder acompanhar o IPCA. Por isso que eu acredito, né, que não só o especial, eu acredito que vários fundos imobiliários vão começar a indexar os seus ativos pelo CDI, justamente para poder aproveitar um pouquinho mais essa alta da taxa Selic. Esse mês de setembro, nós estamos aí no mês de setembro, nós teremos uma reunião do Copom, provavelmente, né, eu acredito nisso, e nós teremos uma alta da Selic, em torno de 0,5% até 1 ponto percentual, beleza? Então, ela deve ficar aí na faixa dos 14,25 até 14,75. Não acredito que ela vai subir mais que isso, tá? Ela deve se estabilizar nessa faixa aí dos 14 até 15% e depois de um tempo que ela vai começar a cair. Claro que é uma coisa que eu acredito, depende de vários fatores, pessoal, vai depender de política, vai depender de fatores econômicos, vai depender de várias coisas, então é uma coisa que eu tô falando aqui, mas que não dá para saber, tá? Vencimento e duração. Pessoal, isso aqui também é uma coisa que, né, preocupa um pouco, porque a duração, ela não está tão longa, né? Nós podemos ver que ela vai até 2025. O vencimento, por outro lado, né, ele vai até 2027, mas de qualquer forma é um ponto de atenção para você tomar cuidado. Mais uma vez, é um fundo novo, a gente tem que dar um desconto para ele, porque ele está começando, então tem toda essa questão. Mas, como investidores, né, a gente precisa pensar também no nosso investimento. A gente não está aqui para fazer graça com o dinheiro, então tem que pensar se vale a pena investir, visando que essa questão aí do vencimento e da duração, ela pode apresentar problema para o fundo imobiliário. Mas, mais uma vez, é só um ponto de atenção para vocês. Bom, aqui tem em relação às compras e vendas, né, pessoal? O fundo aí comprou 5 milhões de 2 CRAs
e também vendeu, houve alienação de 1 milhão de outros CRA, de 2 CRAs na verdade, que gerou um ganho de capital de 41,77% para o fundo imobiliário. Aqui no book de crédito, só para a gente poder finalizar, mais uma vez, pessoal, o fundo ele tem uma concentração grande. Olha só, esse primeiro CRA aqui, ele tem uma concentração de quase 12% do patrimônio líquido, tá? Então isso é um percentual muito grande, porque se esse CRA apresentar problema para o fundo vai ter um problema muitas vezes que vai impactar bastante aí na distribuição, vai impactar diretamente aí também no risco do fundo imobiliário, vai fazer o preço da cota cair e vários outros fatores. Claro, mais uma vez, fundo é novo, fundo está começando, isso leva tempo, sim, leva tempo para aumentar o book de créditos aí do fundo, leva tempo para diminuir o percentual de cada ativo em relação ao patrimônio líquido, mas, né, no momento que estamos, é o que eu tenho para falar para vocês. Então, tomar cuidado com isso, né? Pensar se vale a pena o risco e o retorno. Em relação aos indexadores, a gente já viu que a maioria, né, a maioria não, né, 100% é indexada pelo CDI e a periodicidade, a maioria sim é mensal. Tem uma parcela aí trimestral e apenas um que é semestral. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui é um detalhamento, né, pessoal? Mais uma vez, a gente está fazendo aqui uma análise rápida. Baixe o relatório gerencial, dá uma olhada melhor para você poder entender os riscos e os retornos do fundo imobiliário. Bom, aqui, mais uma vez, né, caso você tenha interesse, dá uma olhada melhor nessa parte aqui, mas está falando que a gestão ela tem uma ampla experiência no setor do agronegócio e várias outras informações que não tem necessidade de a gente ficar repassando aqui nesse vídeo. E pessoal, sobre o XPCA é isso, é um fundo imobiliário interessante porque ele é de um segmento, é de um setor interessante. Eu pessoalmente gosto bastante do setor agro, né? Eu acho que é um setor extremamente importante aí na nossa economia, na nossa vida de modo geral. Então vale a pena sim você dar uma olhada no XPCA, estudar se vale a pena você investir. E se você decidir, deixa aqui para mim nos comentários do que você vai fazer, se você vai comprar, se não vai, se você acha que vale a pena, se você acha que não vale. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.